E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Gonçalves, eu sou lojista da cidade de Ipatinga. Vou contar aqui hoje para vocês um pouquinho da minha experiência, de como tudo começou. Tudo que eu vou falar aqui é relacionado a uma realidade, não é algo de teoria, então espero poder contribuir com o sucesso de vocês. Com certeza vai ser muito bom, vai ser muito produtivo esse bate-papo aqui hoje. Quero desde já agradecer vocês aí pela audiência, pela credibilidade, por estar tirando aí um tempo do seu dia para adquirir conhecimento. Então vamos lá. Eu atuo no segmento de moda masculina, tenho 3 lojas, 2 no adulto e uma no infantil. Eu estou no mercado há 10 anos. Confesso para vocês que comecei com uma brincadeira de vender roupa para amigos na sala da casa da minha avó. Tem muita coisa aí para contar, muita experiência. E acho que quando a gente tem um objetivo, quando a gente traça metas, tudo fica mais fácil. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês esse início, essas experiências que eu tive até hoje. Então vamos lá. Como eu falei, eu comecei há 10 anos atrás, na sala da casa da minha avó, com uma brincadeira mesmo. Não imaginava que isso ia dar certo, foi algo que surgiu. E comecei sempre com uma ideia de vender um pouquinho de amizade, de relacionamento. Então eu comecei aí vendendo poucos produtos, não tinha muita opção, na sala da casa assim, e observava que quando as pessoas chegavam nesse ambiente, eles mesmo com tudo muito simples e tudo, eles já sentiam a vontade, porque desde o início, como eu preocupava com essa parte do atendimento diferenciado, eu já oferecia uma água, um suco, mesmo tendo essa simplicidade. Então as pessoas já se sentiam em casa. Confesso para vocês que no início não foi fácil. Eu acho que a gente aí deve passar por algumas dificuldades mesmo, para a gente valorizar, na verdade, essas conquistas. Mas como a minha força de vontade falava mais alto, eu queria seguir em frente e comecei a observar alguns detalhes que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Afinal, a gente está aqui para falar sobre como tornar um cliente verdadeiro fã. E fã da empresa, fã da marca, fã da equipe como um todo. Então, no início, o que mais marcava era esse atendimento diferenciado. E todo mundo que entrava dentro da loja, eu procurava saber o que ele estava achando e tudo. E após o atendimento, eu pedia para que ele indicasse essa loja, fizesse propaganda para os amigos. Então, foi assim que começou. Comecei através de rede social, que eu acho que é muito bacana também. A gente vai falar disso aí para frente, que eu comecei na época de Orkut, MSN, isso tudo. Eu acho que essa ideia, essa preocupação aí que as empresas têm para hoje estar na rede social e tudo, eu tenho uma certa facilidade, que eu acabei nascendo, vamos dizer assim, criando a loja nessa época. Então, assim, eu usava o Orkut para atrair cliente. A ideia de fazer o cliente tornar verdadeiramente fã, eu acho que vai muito além de produto. Eu acho que a gente deve focar aí em relacionamento mesmo, no atendimento diferenciado. E como eu observei que isso daí dava certo, eu comecei a fortalecer isso. Eu comecei a criar proximidade com os clientes, primeiramente na rede social, e depois eu comecei a criar formas para ficar próximo desse cliente, ou seja, fidelizar. E eu lembro que eu fazia ações simples. A minha primeira ação aí foi com 3 anos de loja. Eu criei uma forma de fazer aniversário da loja. É um evento que eu quis fazer. O primeiro foi de 3 anos. Eu lembro que eu fiz um show com o Humberto Gueski num clube aqui perto. E uma dica que eu dou para vocês, que a gente está aqui para falar também como fazer isso tudo acontecer. Esses eventos, na verdade, eu sempre procuro fazer eventos e qualquer ação dentro da loja, primeiramente com os meus clientes. Então, uma dica aí já para você que às vezes está pensando aí como que faz um aniversário da loja e tudo, vou falar aqui. Eu procurei uns parceiros que fazem aí, no caso, produção de evento, e todos são clientes. Resolvi fazer esse show e através desse show a gente separou aí em torno de uns 100 camarotes reservados para alguns clientes. A gente fez essa reserva e bonificou alguns clientes aí para fazer parte desse momento com a gente. E lá tinha lá o fotógrafo, tinha uma parte reservada, era um ambiente agradável. No dia, na hora que começou o evento, a gente já viu que aquilo ali ia dar certo. E assim, esses investimentos, na verdade,
sempre volta, eu acredito muito nisso. E a gente fez um evento aí, um show muito bacana, o show é aberto ao público. Então ali foi minha primeira ação para criar esse relacionamento aí com os clientes. E depois disso, eu vi que tinha que acontecer algo a mais, tinha que acontecer algo dentro da loja. Então foi onde eu tive a ideia aí de colocar um frigobar dentro das lojas. Quando o cliente chega na loja, a gente oferece para ele uma água, um suco. E, gente, é tudo muito simples. Tem que ser algo que o cliente sinta à vontade. Às vezes a gente pode falar aí de muitas lojas do trabalho com um segmento um pouquinho mais premium, vamos dizer assim, e às vezes acaba oferecendo o salgadinho ou alguma cerveja, algum espumante e vai um pouquinho além do básico, do simples. Eu acho que assim, sempre menos é mais, então eu sempre preocupei em servir o popular, o que todo mundo gosta, e sempre de forma, vamos dizer assim, forma bem natural, na verdade. Então eu coloquei esse frigobar, sempre que o cliente entra na loja a gente oferece hoje para ele aí, tem uma água com gás, cerveja, refrigerante, e queria colocar um detalhe para vocês aqui, que a gente poderia servir no caso para reduzir custo, a gente podia ir servir, comprar aí uma garrafa PET e servir aí de copo em copo, ia ficar muito mais barato, mas não, eu preocupo em comprar um recipiente menor, às vezes ter um gasto, mas na hora que a gente entrega isso para o cliente, ele entende que aquilo ali foi algo exclusivo, é algo feito para ele. Do mesmo jeito a cerveja e tudo. Então isso aí a gente começou fazendo isso e eu vi que dava muito certo. E a gente começou a ir um pouquinho mais além desse frigobar. A gente passou a fazer nas lojas, todos os sábados, a gente já faz isso há aproximadamente 8 anos. A gente faz um café da manhã para os clientes. E isso é algo que é fantástico. O cliente, na verdade, quando ele chega numa loja que tem esse tipo de serviço extra, vamos dizer assim, ele entende que a gente não está ali somente para tomar o dinheiro dele, a gente quer algo a mais. A pessoa, na hora que entra, ela vê isso diferente. E um grande detalhe, eu uso esse café da manhã, hoje com essa onda aí de rede social e tudo, eu uso esse café da manhã para mandar uma lista de transmissão convidando o cliente para vir até a loja e tomar um café da manhã com a gente. Olha o detalhe, eu não convido o cliente para comprar, eu convido ele para vir até a loja e tomar um café da manhã. Eu costumo praticar uma frase que eu aprendi com um parceiro, com uma marca que a gente trabalha, que a gente convida o cliente para vir até a loja, para curtir um ambiente agradável, ouvir uma boa música, tomar uma cerveja, um bom papo e quem sabe ele compra. Então acho que isso aí é a grande sacada e o cliente passa a entender que ele tem valor. E acho que a gente vai falar muito disso. Eu acho que valores, na verdade, é algo que a gente deve praticar e praticar muito bem. Isso deve ser muito bem definido. E claro que a gente não faz isso sozinho. Acho que assim, equipe, na verdade, é tudo. Tem que ter todo um treinamento. E isso eu preocupo com isso também. Acho que faz parte. Vou compartilhar aqui com vocês também. Quando a gente fez aí 9 anos, o momento não estava muito favorável para evento e tudo, eu não tive condição e não tive coragem de fazer um evento assim maior. Foi aonde eu conversei com a equipe e pensei numa ação que a gente devia fazer. Afinal, 9 anos deve ser comemorado. Foi onde eu fiz aí uma ação com os clientes. Pessoal, eu mandei no WhatsApp de mais ou menos uns 10 clientes mais próximos, falando para eles gravarem um vídeo. E que nesse vídeo falasse aí de como é comprar na loja, quanto tempo que compra e tudo. E comecei a receber esses vídeos e comecei a postar. Quando foi aí no 5º a 6º dia de ação, começou a chegar o WhatsApp espontâneo de cliente gravando vídeo. Pessoal, e acreditem, a gente recebeu 200 vídeos de clientes. E cada depoimento, cada vídeo que eu via, eu compartilhava primeiramente com a equipe e me emocionava, porque eram depoimentos muito verdadeiros e algo que considero como combustível para a gente continuar aí no mercado. Quando a gente vê um cliente falando bem e parando ainda seu tempo para fazer um vídeo, mandar o vídeo dele para a gente, e depois convido vocês aí, o nosso Instagram é @AGBasicStory. Convido vocês a digitar e procurar sobre esses vídeos. A hashtag AG9anos. Vocês vão ver lá alguns vídeos e como recebemos aí 200 vídeos para postar no Instagram, o nosso feed ficaria muito carregado. Na época não tinha os stories ainda. Então eu tinha que postar esses vídeos, resolvi aí na nossa página do Facebook, no perfil
da AG e postei todos os vídeos lá. Mas através dessa hashtag aí, repetindo, tá lá a hashtag AG9anos, vocês vão ver os vídeos aí com os depoimentos dos clientes. Recentemente criamos aí uma outra ação que é mandar um presentinho para quando nasce um filho de um cliente nosso. Esse presentinho já é voltado aí para a nossa loja de infantil, a AG Júnior. A gente trabalha lá de 0 a 16 anos, só para meninos. E essa ação é o seguinte: quando nasce um filho de um cliente nosso, a gente faz um embrulho com um body daquele mêsversário. O body é todo liso e vem as etiquetas com 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 12 meses. Então a gente manda aquilo na casa do cliente e escreve uma cartinha à mão para ele, agradecendo pela preferência e parabenizando pelo filho. Ele recebe isso na casa dele. Quando o cliente recebe, a primeira coisa é ele fazer uns stories, falar, agradecer, e isso ele faz na rede social dele, consequentemente multiplicando isso para o ciclo de amizade que a pessoa tem, os seguidores que ela tem. E consequentemente, isso vai se replicar aí por no mínimo 12 meses, que toda mãe e pai quer tirar uma fotinha do filho para comemorar esse mêsversário, e sempre a pessoa marca a loja no dia desse post. E o bacana disso tudo é que é uma coisa que a gente às vezes não tem essa grande sacada, e isso, gente, custa muito barato. Eu considero assim, isso aí é melhor que uma propaganda no horário nobre da Globo. Você pode ter certeza, é algo que vai acontecer dentro da cidade de vocês. Então, dei aí algumas dicas para vocês de como tornar o cliente fã. Vocês podem acreditar, com certeza isso aí dá certo. Cada um acho que deve fazer com a condição que tem, com uma forma de trabalho que cada um faz. Eu acho que isso a gente está aqui compartilhando, no caso, uma experiência, uma realidade, no caso minha. Com certeza, cada um de vocês aí que está vendo esse vídeo agora, tá aí, no caso, até com um papelzinho, uma caneta, anotando algumas possíveis ideias. E não tenho dúvida que isso aplica em qualquer lugar. E vamos falar um pouquinho de resultado que isso traz pra gente. Vamos lá, acabei de falar aí sobre algumas dessas ações. A maioria dos clientes que são convidados para esse show, a maioria dos clientes que recebe esse presente quando o filho nasce, a maioria dos clientes que envolvem nisso tudo aí, muitos aí devem estar perguntando: ah, mas você faz esse café da manhã, você tem essa cerveja, esse frigobar dentro da loja, a pessoa não vai para beber? Confesso para vocês que todo mundo que bebe muito, gasta muito. Isso aí é fato, vocês podem acreditar nisso. Todo mundo acaba prestigiando a gente. Quando recebe aí esse bodyzinho do filho, confesso para vocês que o último foi um valor assim muito bom que a gente teve de retorno. E assim, calculando mais ou menos, eu acho que paga a nossa ação do ano inteiro. E olha só, a gente gasta aí às vezes 15, 20 reais numa ação, coisa simples para o cliente. E isso retorna com muita grandeza para a gente. E claro que existe alguns mitos, algumas crenças aí, vamos dizer como crenças limitantes, que às vezes impede o lojista, o empresário, apesar de todas as dificuldades, acaba a gente envolvendo aí com muito pensamento negativo, com muita gente que acaba julgando a gente para baixo. Eu queria ajudar vocês a quebrar um pouquinho dessas crenças limitantes, e podem acreditar que se isso acontecer, tudo vai ficar mais fácil. Eu acho que a gente deve trazer um pouquinho a realidade que a gente vive e fazer mesmo essas ações e acreditar. E quando a gente ouvir alguma coisa que, isso não vai dar certo, não faz isso não, isso aí eu acho que deve passar em branco. A gente não deve absorver esse tipo de informação e deve seguir aí pessoas de sucesso. E como eu falei com vocês, para isso tudo acontecer, o cliente ele não vai tornar fã do nada. Ele não vai, simplesmente sempre dá preferência para a gente tornar um cliente fiel se ele não estiver ganhando alguma coisa com isso. E um detalhe, eu creio muito que todo mundo hoje, ele quer ir em um lugar, fazer uma compra e duas coisas. Ele quer sair de lá sabendo que ele levou alguma vantagem. Hoje é normal o desconto, ganhar um brinde, alguma coisa do tipo. E outra coisa, ele tem que sair de lá com uma história para contar. E isso aí é uma das grandes sacadas que a gente deve praticar. Olha que bacana o que eu falei com vocês. O cliente, ele quer sair da loja, do nosso estabelecimento, com uma história para contar. No meu caso,
Lá no início, como eu compartilhei com vocês, e lembra da sala da casa da minha avó lá e tudo? Os clientes que chegavam, eu perguntava como que eles tinham chegado até a loja e eles falavam que foi uma indicação de um amigo que falou que lá tinha um atendimento bacana. Ou seja, eles não iam lá por causa do produto, iam por causa do atendimento. Isso, gente, há 10 anos atrás, e isso se repete hoje. A mesma coisa acontece, porque eu sempre acreditei em atendimento. A gente está aí passando por um momento de internet, o mercado virtual assim está tomando conta. E olha só, se a gente focar em atendimento, se a gente focar em experiência, experiência é uma palavra tão praticada hoje em dia, a internet ela não vai conseguir suprir isso. Então tá aí uma ideia para a gente praticar e às vezes até ir contra um pouquinho disso. A gente vê aí, às vezes o cliente hoje ele tem condição de num clique, pessoal, comprar o mesmo produto que a gente vende, sem ele gastar com gasolina, sem ele perder tempo de ir em loja, em centro, em avenida, sem ele perder tempo com estacionamento. Hoje em dia é difícil. Então, a gente tem que valorizar muito quando o cliente chega até a gente. E através dessas experiências, através desses momentos que a gente proporciona para o cliente, é com isso aí que a gente vai conquistando o mercado e vai tornando um cliente fã. Você pode ter certeza que com essas ações que eu falei aqui, vocês com certeza vão conseguir resultados super positivos em tudo que foi falado. E isso, no caso, reflete muito na imagem da empresa também. As pessoas, no caso, elas querem comprar também de uma empresa que está preocupada com isso, que valoriza o cliente. Eu fico vendo, às vezes, alguns atendimentos aí que parece que o cliente que precisa da gente. Isso, gente, é uma frase totalmente errada. O cliente ele pode escolher onde ele quer comprar. Se o cliente deu uma preferência para você, para nós, a gente tem que valorizar isso. Eu costumo falar, o cliente não precisa da gente, nós que precisamos do cliente. Então, por que não tratar ele? Eu trato meu cliente hoje como o meu maior patrimônio. É ele que paga o nosso salário, é ele que mantém a nossa empresa e o nosso sucesso. E queria falar para vocês aqui algumas dicas para que isso tudo que eu falei aqui torne um pouco mais fácil. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, esteja sempre ao lado de pessoas positivas. Eu acho que isso começa no ciclo de amizade que a gente tem, nas pessoas que nos rodeiam. Isso aí existe muitos estudos aí comprovados que a gente é a média das 5 pessoas que nos rodeiam. Às vezes é até bom vocês fazer essa reflexão. Faz todo o sentido, faz toda a diferença e às vezes quando a gente lida com pessoas que pensam baixo, que acham que tudo tá bom, que o país não vai melhorar, gente, isso aí na verdade contamina a gente. Eu costumo falar que coisas negativas contaminam, coisas positivas contagiam e quando a gente é contagiado com pessoas positivas, gente, tudo torna mais fácil, a gente passa a acreditar. Exemplo, o momento que a gente está passando aí, é muito fácil colocar a culpa na crise. Gente, a crise nunca vai acabar, ela só vai mudar de lugar. Essas dificuldades que a gente está tendo, se hoje a gente acordou e achou que o dia vai ser difícil, amanhã vai ser mais difícil ainda. Então a gente tem que se policiar, a gente tem que blindar a nossa mente aí, para não ficar envolvendo com esse tipo de informação. A gente liga a televisão aí, só notícia ruim. Então, uma das primeiras dicas que eu queria dar para vocês aí é isso. Esteja sempre ao lado de pessoas positivas e blinde um pouquinho sua mente de coisas negativas. A outra dica aí, eu acho que tem que ter um engajamento de equipe. Como eu falei anteriormente, nada acontece sozinho, então traga a sua equipe para comprar a ideia desse negócio, desse projeto. Esse engajamento de equipe aí é muito importante, afinal a gente às vezes não tem muito tempo para ficar aí no balcão da loja, dentro do nosso empreendimento. Eu acho que a nossa parte é um pouco mais de acompanhamento. Claro que existe a presença, eu por exemplo adoro o balcão de loja, só que a gente tem que também estar um pouco disponível para fazer treinamento, para ver o que está acontecendo fora, como que está o administrativo da empresa, como que o cliente está sendo tratado. Eu acho que a gente tem que tirar um tempinho para isso também. E pode acreditar, pratique isso que com certeza vai facilitar a prática dessas atitudes aí no caso que tornam o cliente um verdadeiro fã da nossa marca, da nossa empresa. Queria falar um pouquinho sobre o pós-venda. O pós-venda
na verdade, eu acho que é a grande sacada aí para dar sequência no que o cliente viveu dentro da loja, a experiência que ele viveu dentro da loja não deve acabar por aí. E um detalhe, vamos lá, no atendimento que ele teve na loja, vou aproveitar para compartilhar aqui, eu vou colocar assim, como se fosse o atendimento perfeito. O cliente chega na loja, a vendedora já atende ele com um sorriso, com um bom dia, boa tarde, boa noite, como é que tá, como que vai. Isso vai de cada um, vai de cada cultura aí, de cada empresa tem uma forma de receber o cliente. E ao receber esse cliente aí, com esse sorriso, com essas saudações aí, a vendedora pergunta ao cliente: e aí, como que tá? Tudo bem? Você aceita uma água, um suco, alguma coisa? Gente, fala aqui da água, do suco, da cerveja, que é algo que eu pratico. Traga isso para a realidade de vocês, mas não tenho dúvida. Todo mundo tem condição de colocar aí uma água gelada, alguma coisa aí para servir para o cliente. E, gente, uma água faz toda a diferença. Vou convidar vocês a fazer uma reflexão. Quantas vezes você já entrou dentro de uma loja para comprar e alguém ofereceu água para você? Não é tão comum, né? E olha que eu citei água. Imagine se ir um pouquinho mais além disso. É fantástico. Então vamos lá, se ofereceu a água, ou seja, você perguntou para o cliente como que ele estava, você preocupou com ele, como que ele estava se sentindo naquele momento, ele já se sentiu confortável. Depois você vai, mostra, pergunta o que ele quer e tudo, leva o cliente até o provador, acompanha o cliente a venda toda. Ao finalizar a venda, esteja sempre perto desse cliente, perguntando como que ele chegou até a loja, para que ele comprou aquele produto, como que ele vai usar. Outra ideia aqui que a gente vai falando, a gente vai conversando aqui, vai surgindo. Eu pratico aqui dentro da empresa o caderninho do sucesso. O vendedor atende um cliente e ele faz tipo uma mini entrevista com o cliente. Que tipo, a gente está aí, no caso, resolvendo problemas de algumas pessoas. A gente trabalha para isso. Se o cliente foi até a loja para comprar uma determinada roupa, é porque ele vai fazer uma viagem, ele vai para uma reunião e quer ir com uma camisa bacana. Ou seja, pergunte para o cliente o que ele vai fazer. Exemplo, o cliente está veio na sua loja para comprar para um casamento. Ele vai num casamento. Por que não o cliente anotar, perguntar ao cliente qual que é a data do casamento? Ele vai lá, anota, tipo, o casamento é lá dia 10 de dezembro. No dia 11 ou no dia 12 de dezembro, o funcionário pega o WhatsApp, manda o WhatsApp e pergunta a esse cliente: e aí, fulano, como que foi o casamento? Tudo deu tudo certo? E a roupa? Serviu direitinho? Detalhe, cadê a foto lá do casamento para a gente postar? Olha que bacana. O cliente vai entender que você preocupou com ele. Você ligou para ele para saber como que foi o evento e pediu ele uma foto. Pessoal, posso falar com vocês que essa parte ela é fantástica. O cliente entendeu que você está preocupado com ele. Na hora que ele precisar de roupa, onde ele vai? Então, esse detalhe aí do caderninho, acompanhado de um pós-venda, eu acho que faz todo sentido. Quero que vocês estejam presentes para isso. Não é algo que eu tirei da minha cabeça. Convido vocês a depois também procurar algumas dicas aí. Hoje a gente tem muito acesso fácil no YouTube, tem excelentes conteúdos lá. A isso, vocês podem ver que tudo que a gente compartilhou aqui, as melhores empresas, os melhores experts aí em vendas falam sobre isso. Então acredite que isso dá certo. O pós-venda, ele é fantástico. Então vamos lá, pessoal, para a gente concluir esse bate-papo, quero falar assim: pratique isso a partir de agora. Acabando esse vídeo, já vai para dentro da empresa de vocês, coloque isso num papel, chame a equipe, coloque isso como proposta e pode ter a certeza. Essa famosa aí, essa palavrinha aí, experiência, é o grande segredo hoje que a gente deve praticar, praticar e praticar. E não é só nós como dono, o gerente da empresa. Pessoal, desde o segurança, o estoquista, todo mundo deve praticar esses bons modos aí que foram falados, essas dicas aí que foi falado, e com certeza a gente vai fazer o cliente virar nosso fã. Afinal, são dicas aí muito bacanas e detalhe, coisa simples. Eu falei aí de muita coisa que tipo, vocês podem sair daqui desse vídeo agora e aplicar isso dentro da empresa de vocês de uma forma simples. Lembra aí de um cliente que está fazendo aniversário hoje, pega o WhatsApp, manda um WhatsApp para ele ou vai mais além,
Pega um presentinho aí, coisa simples da loja, escreve no papel um bilhete desejando aí sucesso, saúde, paz, essas palavras aí que a gente já pratica sempre que alguém faz aniversário. Mande até a casa do cliente e depois veja aí os resultados. Então, basicamente é isso. Espero ter contribuído com vocês, espero fazer aí lojistas melhores e, consequentemente, gente, se conseguirmos multiplicar, a gente vai ter aí, com certeza, um mundo melhor. Foi um prazer estar com vocês aqui. Me coloca à disposição lá no Instagram. Volto a repetir aí. O Instagram, nosso perfil é AG Basic Story. Qualquer coisa a gente está lá, sempre online nos stories. Tem o WhatsApp das lojas e tudo. E qualquer dúvida, qualquer ideia, espero receber contato de vocês para ajudar a vocês aí a realmente criar verdadeiros fãs. Valeu? Tamo junto, sucesso!